Bom dia, Vanderlei. Acho que boa tarde, porque na hora que o senhor olhar isso daqui. Bem, eu queria mostrar uma coisa que eu fiz, até a parte onde eu fiz, e também explicar até onde é que eu já fiz e também falar qual que foi a minha ideia que eu tive para trabalhar. No caso, fiz só um esboço, uma parte bem simples para mostrar para o senhor, porque senão, se eu começo a trabalhar por muito tempo durante isso e não é o que o senhor quer, o que o senhor precisa, ou tiver tudo errado, aí vai dar um pouquinho mais de trabalho. Para poder recuperar vai dar muito trabalho. Certo. Antes de mais nada, eu vou explicar mais ou menos como que eu entendi e o que eu já fiz até agora. Bem, primeiramente a gente tem aqui os pavimentos da torre. Para começar, eles têm vários tipos de pavimentos. Tem 3 tipos de pavimentos nesse caso, para ser mais exato. O pavimento do tipo térreo, o pavimento tipo e a cobertura. Então são 3 tipos de pavimentos diferentes. A cobertura ela aparece uma vez, o térreo só uma, e os 15 pavimentos, que é o pavimento tipo, ele simplesmente é esse. Vamos supor, talvez tivesse um pavimento tipo 1, um pavimento tipo 2, e dava aqui seria 4, aqui seria 8, por exemplo. Só um exemplo para caso tivesse alguma modificação. Além disso, quando você analisa para cada um desses tipos de pavimento, ele também tem alguns tipos de ambientes separados. Por exemplo, no caso do pavimento tipo, ele tem esse ambiente aqui, que é o apartamento tipo 1, e esse ambiente aqui, que é o apartamento tipo 2. Além disso, a gente tem esse ambiente aqui, olha, esse pedacinho aqui, que é circulação escada. Esses ambientes aqui, que é a área comum, a gente tem a área comum que é só essa daqui, ela se repete aqui. Para ser mais exato, dá para poder verificar essa parte aqui, aqui. Aí aqui a gente tem a escada. Aqui a gente tem o apartamento tipo 1 e aqui a gente tem o apartamento tipo 2. A mesma coisa você pode olhar no térreo, que isso também se repete. Aqui também temos uma separação. A gente tem esse apartamento aqui, que é o mesmo do apartamento tipo 1 que eu já tinha explicado, essa parte aqui. A gente tem esse apartamento aqui, que é esse mesmo aqui. Nesse caso aqui aparece 4, e esse caso aqui aparece 4. Nesse caso aqui são 4, mas esse aqui são só 2. No caso da circulação, eu ainda não analisei, eu ainda teria que verificar e dar uma olhada melhor. Mas se eu não me engano, a escada é a mesma. É o mesmo ambiente, só que a área comum ela vai modificar. Aqui vai ser uma área comum, a área 1 e a área 2. Não tenho certeza se isso daqui é simétrico ou não, mas eu acredito que seja. Então a gente vai ter, no caso, mais 2 ambientes. Aqui, aqui. Mas eu não tenho certeza, vou dar uma analisada depois, isso aqui eu ainda não fiz. Bem, prosseguindo, a gente também tem, para cada tipo de ambiente que a gente for analisar, a gente tem os cômodos separados. E esses cômodos aqui eles também se repetem, podem ou não se repetir. Por exemplo, no apartamento tipo 1, a gente tem esse cômodo aqui, a gente tem esse cômodo aqui, a gente tem esse cômodo aqui, que é a sala, com cozinha e essa parte, e aqui a gente tem esse cômodo, que é o banheiro. Esse banheiro aqui, ele vai se repetir aqui também. Então, e aqui também. Então tem esse banheiro que ele se repete 1, 2, 3. Se você analisar que aqui são, aqui ele aparece 2 vezes, aqui ele aparece 1 vez, e então são 2 vezes 4 vezes 15. Só que também tem o térreo, então vezes 16. Esse daqui ele só se repete 2 no térreo e 4 no restante. Então fica 1 mais 1 vezes 4 vezes 15 mais 1 vezes 2. Então tem todos esses ambientes aqui que eles são iguais. E nesse caso eles são literalmente iguais. A não ser se tiver modificação de piso, essa coisa, se esse piso aqui for diferente desse, que eu não sei, aí ele vai ser diferente, ou forro, etc. Mas nesse caso aqui, aparentemente ele é igual, ele é o mesmo ambiente. Pelo menos assim, trabalhando em revestimento e etc. Então a gente consegue simplificar e quebrando por partes e partes. Está vendo que eu estou mostrando que eu estou quebrando ele várias partes? Bem, continuando aqui, essa parte azul é a área molhada do ambiente. Por exemplo, aqui é uma sala, cozinha com área de serviço. Essa parte aqui é a cozinha
com a área de serviço. A área molhada dela é essa parte azul aqui. Você analisar aqui, a área molhada vai ser de 7,92, sendo que o perímetro total vai ser de 24,45. Só para confirmar aqui, eu acho que eu falei o valor errado. É 9,75, mas a ideia é a mesma. Mesmo esquema para cá. Esse caso aqui, ele tem a área de 2,88, só que o perímetro molhado é de 7,2 e o perímetro normal também é de 7,2. Além disso, para cada um desses ambientes, esses cômodos, para falar a verdade, nós também temos esses tipos de esquadria. Para cada esquadria a gente tem essa parte aqui. Nesse caso do banheiro, mais específico, a gente tem o P01 e o J02. E por fim a gente tem o shaft. Esse shaft dessa forma aqui, que ele tem esse desenho aqui. Esse shaft vai ter um comprimento de 1 e uma área de 0,8. E um comprimento coberto, ele está cobrindo aqui de 1. Porque se fosse dessa forma aqui, ele estava cobrindo uma parte menor. Então eu já anotei todos esses valores. Também vim aqui nas esquadrias e anotei todas essas esquadrias aqui. Coloquei todas essas esquadrias. Certo. Nesse caso, a esquadria da porta, ela vai aparecer a P01 e a J02 vai aparecer uma vez aqui, uma vez aqui. Como ela aparece uma vez aqui e esse daqui são iguais, ou seja, aqui também aparece uma vez, então nesse caso aqui, ela vai aparecer de novo uma vez aqui também. Então vai ficar 1, 2, 3, 2 vezes 16 mais 2 vezes 4 vezes 16 mais 1 vezes 15 vezes 4 mais e assim sucessivamente. Então acaba que ele vai se repetindo, esses valores vão simplesmente se repetindo. A gente pode ficar quebrando para poder trabalhar. Ora, se a gente pode fazer dessa forma, ficando quebrando e colocando esses dados, colocando dessa forma, então eu criei mais ou menos um sistemazinho para colocar num banco de dados. Eu estava fazendo isso no Excel para poder fazer, para poder trabalhar dessa forma, só que eu acabei colocando no Axis porque eu vi que estava dando muito mais trabalho para fazer no Excel do que daria no Axis. Ainda mais o Axis é mais nativo, dá para fazer mais coisa, trabalho melhor. Além disso, no Axis dá para poder fazer um resumo, e esse resumo ele varia, tipo uma folha, por exemplo, você cria uma folha e essa folha ela vai modificando conforme as informações que você vai colocando de forma automática, sem ter que você digitar, escrever toda vez que você editar. Caso você escreva algum dado errado na cômoda, por exemplo, alguma coisa do tipo, aí simplesmente você vai lá no banco de dados, edita o valor e pronto, ele já sai o resultado automaticamente. Mas antes de continuar, só vou dar uma mostrada aqui sobre uma coisa aqui que eu tinha analisado. Primeiro, o que eu fiz? Eu fiz essa parte aqui, que eu mostrei para o senhor, que era um ambiente, e essa parte aqui, e depois essa parte aqui, porque essa parte ela se repete em duas, e essa daqui. Aí eu peguei esse pedaço inteiro aqui, ó, que inclui o ambiente do apartamento tipo 1, apartamento tipo 2, área comum 1, e fiz um mirror para cá, e copiei e fiz essa parte para cá. Aí já deu esse errinho aqui. Deu essa parte que deu um pouquinho diferente. Aí depois eu fiz essa mesma coisa, só que eu joguei para baixo. Claro que eu não copiei esse daqui, né? Porque esse daqui não vai para baixo. E deu esse probleminha aqui. Deu esses probleminhas também aqui, olha. Mas isso daqui eu acho que foi só erro de desenho mesmo. Porque aqui deu 2 milímetros para cá. Eu acho que não foi nada demais, não. Daqui elevador eu não coloquei. Então, aí a gente tem que ver o que faz. Eu acho que não sei se isso daqui tem problema, se vai dar problema. Porque se for o caso, aí já muda na hora de fazer os desenhos, tanto de escrever as coisas, porque aqui vai ser um terceiro tipo de apartamento. E vai aparecer só 3. E essa área comum vai ser área comum 1, área comum 2, porque não vai poder trabalhar dessa forma. Não só no meu trabalho, do jeito que eu estou escrevendo, mas de qualquer forma no Excel. Mas aí eu já não sei como que o senhor vai querer que eu faça. Pronto, aí continuando, eu vim aqui e fiz um esboço. Isso daqui é simplesmente um esboço, não é nada muito avançado, porque eu não queria perder muito tempo para poder trabalhar isso. Só, antes que eu esqueça,
eu não coloquei aqui a área molhada. Isso daqui também tem área molhada, é azulzinho. Eu esqueci de colocar tanto aqui quanto aqui, mas aqui isso é fácil de resolver. Então, de novo, eu coloquei esse documento aqui no Axis, e esse documento aqui você vai poder colocar essas informações. Novamente, vamos desde aquela ordem que eu falei. Primeiro, pavimento. Se você analisar a quantidade de pavimentos, a gente tem 3. Pavimento térreo, pavimento tipo e pavimento de cobertura. Isso daqui está bem bosta, aqui eu vou colocar botões para poder editar, para poder trabalhar, etc. Então você simplesmente vem aqui e coloca o nome, a quantidade, quais são as observações, a descrição, etc. E eu coloquei para os 3 casos, pavimento térreo, pavimento tipo, aí no caso 01, porque vamos supor que tivesse mais um, mas nesse caso não tem. A quantidade é 15. E aqui também a cobertura, PC, B01, 1 e a cobertura, que são os nomes dos pavimentos. Depois disso, eu vim aqui em ambientes e criei os novos ambientes. Que nem eu já tinha explicado para o senhor, os ambientes eles são formados, eles são alguns tipos aqui. Eu ainda não fiz da cobertura, mas no caso do pavimento tipo, ele tem ambiente 1, ambiente 2, ambiente 3, ambiente 4. No caso do térreo, ele tem aquele mesmo ambiente 1, aquele mesmo ambiente 2. O 3 é diferente, né? Eu ainda não coloquei, mas ele é diferente. E o 4 também é igual, que é o circulação e escada. Então, eu simplesmente vim aqui e coloquei, olha, o ambiente do apartamento tipo 01. Então, no caso aqui, só eu coloquei informação, apartamento tipo 1, do térreo e pavimentos tipos. E aqui eu coloquei o que? Esse número código aqui é só um código para poder trabalhar. Isso daqui ele vai ser diferente. Isso daqui é a listagem de quantas vezes ele aparece. Esse num, está escrito num porque é a informação onde é que eu estou salvando. Isso não vai aparecer para a pessoa que for utilizar, para o usuário. Eu só está aqui porque eu fiz rapidinho para poder mostrar. Tanto que eu até esqueci de colocar aqui a quantidade. No caso, num pavimento vai ser o quê? Vai ser o nome, ao invés de ser num pavimento, vai ser o nome do pavimento que a gente trabalhou. No caso do apartamento tipo, ele apareceu tanto no térreo quanto no pavimento tipo. Então o pavimento tipo é o 2 e o térreo ele é 1. E aqui tem a quantidade de vezes que ele aparece. Aqui vai aparecer 4 e aqui vai aparecer 4 também. E essa mesma coisa para o apartamento tipo, porque ele vai aparecer 4 vezes no pavimento tipo e no térreo, que é o 1, ele vai aparecer só 2. E assim eu também fiz para a área comum, eu também fiz para a área de escada e assim sucessivamente. Tá faltando aqui a quantidade, mas isso daqui é fácil de arrumar, eu vou editar depois. Continuando. Depois a gente vem aqui e trabalha com esquadrias. Como eu já falei que já estava pronto, eu simplesmente copiei e fui colocando aqui. Coloquei o nome, qual que é o tipo, material, abertura, largura e assim sucessivamente. Aqui estão todos os dados. Os dados aqui eles podem ser mostrados aqui em esquadrias. Com todos os dados aqui. Depois você vem aqui e coloca qual são os tipos de forros para cada um tipo de forro. Vamos colocar, por exemplo, forro FR01, material gesso. Por exemplo, forro padrão. Não sei se tem alguma outra informação relevante, se tiver a gente coloca aqui também, é bem tranquilo de colocar. No caso aqui também pisos, a gente coloca também o piso, a gente coloca PI01, qual que é o material? Por exemplo, azul, cerâmica X, cerâmica, sei lá, arc, sei lá, qualquer coisa. E coloca cerâmica padrão. Vamos supor que só tem um no apartamento todo. Claro que isso eu posso colocar mais de um e assim, para cada caso a gente pode trabalhar. Depois a gente vem aqui e coloca shaft. Shaft eu já coloquei, eu coloquei qual que é o tipo de material. Aqui é importante dar uma analisada que daqui tem tanto perímetro quanto comprimento coberto. Como eu já tinha explicado aqui anteriormente, se ele fosse dessa forma aqui, o comprimento coberto ia ser menor
do que se fosse dessa forma. Aí como é drywall, aí drywall não tem que só tem que pintar aqui. Aí, então tem que pintar, então vai ter que considerar nessa parte aqui de drywall, você já coloca qualquer material. Aí vai ter que colocar, não sei se coloca soleira, acho que não coloca rodapé no caso, não coloca, mas se colocar também, por conta de ser drywall, tem que encaixar. Se tiver que colocar alguma informação aqui, a gente também coloca, não tem importância, mas tem que identificar. Porque essa parte aqui ela não vai pintura, essa parte não vai reboco, porque não precisa, não é aberto. Então aqui a gente tem que identificar na hora de fazer os cálculos automáticos, ele tem que saber o que fazer. Além disso, a gente também tem os pisos, já coloquei, revestimento de parede. Esse revestimento nessa parte da área molhada. O revestimento de parede é onde é que vai ter a cerâmica de baixo, o azulejo de baixo até em cima. Aí aqui vai ser determinado pelo pé direito, tanto que eu também tenho que colocar na parte de pavimentos, a gente tem que colocar aqui embaixo um pé direito, porque para poder colocar informação. Não sei se precisa altura, mas acho que a altura não vai influenciar nesses cálculos de revestimento. Continuando, a gente também tem... Não, só isso. Colocando todas essas informações, todos os tipos diferentes. Esse revestimento aqui ele vai ser diferente da cozinha. Da cozinha vai ter o revestimento 2, por exemplo. Essa cozinha aqui é uma cozinha especial, vai ter um revestimento 3. Lá no térreo tem um especial que vai ser o revestimento 4. Então eu venho aqui, coloco essas informações, coloco todos esses dados, como é que vai ser colocado nessas tabelas aqui, e venho aqui em cômodos. Em cômodos e começo a trabalhar. Esse daqui eu já fiz um exemplo, eu tinha gravado o vídeo, mas não saiu o som. Eu já fiz o levantamento e coloquei essas informações dos tipos aqui. Perímetro, molhado, área interna, etc. Eu já fiz os desenhos. Mas aqui só para repetindo e o que eu já tinha feito, vamos supor esse cômodo aqui desse banheiro aqui. Alvenaria. Que é esse banheiro aqui. Ele tem um perímetro de 7,2, que não já tinha comentado para o senhor. Acho que eu tinha falado. Não lembro. Ctrl 1. Ops. Ctrl 1. Ctrl 1. Pronto. Aqui ele tem um comprimento de um perímetro de 7,2, uma área de 2,88. Então eu simplesmente coloquei aqui. Além disso, como ele é completamente completo, então é um perímetro molhado dessa forma aqui. Da mesma forma a gente considera esse pedaço aqui. Essa informação aqui, uma área de tanto, um comprimento de tanto, vem aqui e coloca um perímetro molhado, e assim sucessivamente. Aqui a gente também tem o número de rodapés, número de piso e revestimento de parede, aqui também tem que ter forro, que é o mesmo esquema, é aquele mesmo esquema que eu falei. Eu não coloquei aqui o valor, a informação, porque iria me dar muito trabalho para poder colocar, porque eu teria que fazer uma coisa um pouquinho mais avançada. Mas a ideia é a mesma, que ao invés de colocar aqui o número, é para colocar o nome dele, aquele nome que a gente já indicou. Então, nesse caso aqui, o forro, vamos só colocar o padrão, que é o número 1. Além disso, a gente tem aqui os ambientes. Esse cômodo aqui, ele está em qual ambiente? Ele está no ambiente número 1, que é o pavimento tipo 1. E quantas vezes ele aparece nesse caso? Ele aparece 2. Também não coloquei quantidade, mas ele aparece 2. Tem que colocar essa informação aqui. Essa mesma coisa ele aparece também no ambiente 2. O ambiente 2 é o quê? O pavimento tipo 2. E ele aparece uma vez aqui. Lembrando que eu vou colocar botões aqui para ficar mais bonitinho, mais organizado, mas a ideia é basicamente essa, para colocar informações de valores e quantas vezes ele aparece, etc. Mesma coisa para esquadria. A esquadria, como eu já tinha falado anteriormente, que aparece aqui é a P01 e a J02. Então a P01 aparece uma vez, a J02 aparece 2 vezes. Se você vir aqui em esquadrias, a P01 é o 3 e a J02 é o 7. Lembrando que eu vou colocar o nominho para ficar mais organizado, e ela aparece só uma vez. E a mesma coisa shaft. Shaft aparece só uma vez, a quantidade é 1.
Por algum motivo aqui apareceu 2, não é 2, é o número 1, mas a gente... é aqui, olha. No caso é porque eu já tinha feito um teste, shafts cômodos. E aqui não vai dar para editar, a não ser se eu modificar e começar do 1. Tá, não tem importância não. Eu simplesmente venho aqui e salvo, se tiver mais alguma informação importante. Se tiver algo, por exemplo, uma coisa que eu não sei como colocar é, por exemplo, o balcão. No balcão tem que desconsiderar o que? É piso, é parede, como é que é? Aí eu teria que ver qual que é a informação que eu tenho que colocar. Outra coisa nessa parte de perímetro molhado que eu acabei de ver aqui, e que eu tenho que dar uma pensada para ver como é que faz, é para descontar se tiver alguma janela, se tiver alguma parede, porque senão ele vai considerar tudo também como se fosse o negócio. Mas aí é como se fosse tudo um perímetro seco. Mas aí eu dou uma analisada também e vejo como é que a gente coloca. Colocando essas informações aqui, todas essas informações aqui, simplesmente vem aqui, trabalha e coloca um relatório. Por algum motivo isso daqui travou. Eu vou fechar aqui. E vou abrir aqui para o senhor, de novo. Levantamento. E venho aqui e simplesmente crio um novo relatório. Nesse relatório aqui é só um exemplo, ele vai colocar todas as informações aqui analisadas. Aqui nesse caso aqui, como ele é simplesmente uma forma comum, ele apareceu dessa forma, mas eu posso editar do jeito que eu quiser. A hora que apareceu, colocar logo aqui do FX, colocar quantos pavimentos tem, quais são os tipos, qual que é a área total. Eu venho aqui simplesmente coloco um valor aqui, eu coloco isso vezes aquilo. Eu venho aqui vários em design de consulta, pego só aquela consulta daquela forma. Dá para fazer uma infinidade de trabalhos aqui. Tá vendo? Como eu lembro, todas essas informações eu simplesmente venho aqui e coloco. Tem todas as relações uma com as outras aqui no trabalho, que estão todas as tabelas que eu criei, tudo que como cada uma relaciona a outra. Por exemplo, o cômodo só pode ter um tipo de forro, então ele pega essa informação desse forro aqui. Aí, como eu já tenho esse número aqui, eu simplesmente venho aqui e já sei o nome, qual que é o material, esse tipo de coisa, se eu quiser. E assim a gente trabalha do jeito que a gente quiser. Eu fiz uma coisa bem simples mesmo. Era só para mostrar para o senhor como que faz, para saber se o senhor quer dessa forma, se quer que eu edito, se quer que eu trabalho. Porque aí a gente faz a ferramenta só de um jeito, faz tudo disso. E caso a gente tenha que editar, eu vim aqui, escrevi esse quadrinho e coloquei 09, na verdade era 08. Eu simplesmente venho aqui, clico, eu edito e depois eu clico aqui em relatórios. Pronto, editou tudo de uma vez. Está tudo pronto, está tudo organizado, está tudo bonitinho, os valores já estão prontos para impressão. Aí esse relatório eu vou precisar só de ajuda para saber o que as informações que você quer, como que faz o resumo, e assim, bonitinho, organizado. Se o senhor quiser fazer ou pedir para o João, sei lá, uma imagenzinha para saber como que o senhor quer relatório para entregar para o cliente, eu também faço dessa forma. Aí, esse caso aqui, a gente vai fazer só uma vez, depois a gente deleta todos esses dados aqui. E pronto, a gente pode trabalhar com isso daqui para qualquer tipo de ambiente, qualquer tipo de prédio. Claro que para cada um vai ter que adicionar alguma coisa, porque a gente não previu no caso, e a gente vai tentar trabalhar só com esse que tem só essas partes aqui, mas se tiver alguma outra a gente vai adicionando e incrementando assim sucessivamente. Essa parte aqui desse levantamento tá simplesmente também só para revestimento interno, mas como eu já passei todas as informações aqui, eu posso vir e também trabalhar isso como outras coisas, por exemplo, contabilização de portas e esquadrias, ou contabilização de, sei lá, louça, que eu também vou colocar as louças, e assim, sei lá, o que for necessário a gente vai colocando. E bem, professor, é isso. Para cobertura eu também tenho como fazer isso. Para escada eu teria que dar uma pensada melhor, porque no caso de escada ele não sei se teria alguma mudança significativa na hora de fazer forro, esse tipo de coisa, por conta dela ser inclinada e tudo mais.
mas aí a gente depois de soleira, esse tipo de coisa, a gente analisa e vê como é que é. Professor, se aí o senhor quiser me dar falar o que o senhor acha, se é isso mesmo que o senhor quer, se o senhor falar, não, isso não funciona, não é desse jeito, volta tudo atrás, eu também faço. Eu perdi muito pouco tempo, mais para fazer esse vídeo, porque eu vou fazer isso daqui mesmo, e aí o senhor me dá um retorno. Eu já peguei algumas informações, já peguei essas informações básicas de tipo de revestimento, qual que é o tamanho, quais as esquadrias que a gente está usando, quais são os tipos de ambiente, todas essas informações aqui eu já tive colocando e fiz essas relações aqui. Tudo bem? Até mais, pessoal.